Lads, vamos pro pitch, porque eu acho que a gente estourou um pouquinho. Estourei no tempo. Vamos lá. Bora. Nosso próximo pitch, cara, é um pitch bastante especial. Fico feliz de chamar, porque é da querida empresa ULA, da Juliana, que foi minha mentorada no ano passado. Então, tem uma conexão bem boa aqui. Espero que todo mundo goste do pitch dela. Vamos saber mais da ULA. Posso continuar falando que eu vou soltar o VT? Pode, cara. Não quero ficar te podando, não, pelo amor de Deus. Eu sou Juliana Cavazana e eu sou a idealizadora e fundadora da ULA Blocos. E a ULA vai ser a empresa mais encantadora da América Latina. Bom, hoje eu vou contar para vocês o que a gente já faz e como a gente vai chegar lá. A ULA promove descobertas, a interação entre gerações e o uso saudável da tecnologia através de blocos de montar. A gente tem 4 linhas de produtos: os blocos de madeira, os blocos magnéticos, os plaquetoides, que são plaquetas com proporções ideais para construção, e atualmente, mais recentemente, a partir desse ano, o nosso plano de assinatura Descobertas pelo Mundo, que propõe uma jornada, uma viagem de 12 meses por 12 países diferentes. Bom, e como a ULA vai se tornar a empresa mais encantadora da América Latina? Uma metáfora que eu gosto de dizer e que eu acredito é que os filhos da Cleópatra e do Júlio César poderiam brincar com os meus blocos, mas o filho do Spock e do Star Trek também, e ambos se divertiriam muito. A gente vai propor e já propõe a interação entre os tradicionais blocos de montar, entre essa tradição cultural da humanidade com a tecnologia, o futuro da humanidade. É nessa junção que a gente acha que a gente pode trazer uma proposta inovadora e encantadora. Atualmente, a gente já propõe essa interação. Por exemplo, o nosso kit folclore já tem QR Codes camuflados que levam as histórias das lendas brasileiras. A ULA tem um aplicativo de realidade aumentada que a criança pode projetar em cima da mesa uma construção e rotacionar com o dedo no celular para descobrir onde colocar e posicionar os blocos para construir um castelo ou um navio. Esse mesmo aplicativo também faz a leitura dos nossos blocos com animais e reproduz os seus sons. No nosso produto novo, por exemplo, que a gente lançou em fevereiro desse ano, que a gente propõe uma viagem por 12 países diferentes. Todo mês a criança recebe uma história típica do país e blocos de montar que representam os personagens principais dessa história. E onde entra a tecnologia? Através de QR Codes, a criança tem acesso a uma playlist com músicas típicas desse país para que ela possa escutar línguas diferentes, descobrir ritmos diferentes e também através de um QR Code ela tem acesso à história em audiobook. E qual é a visão da ULA? A visão da ULA é fazer que essas entregas digitais não sejam pontuais, mas que elas sejam periódicas e que o mesmo kit que uma criança ganhe quando ela tem 2 anos possa crescer com ela em descobertas quando ela tem 2 anos e meio, 3, 4, 5, 6 anos, sempre com propostas novas, ensinamentos novos, um mundo novo a descobrir. Por exemplo, eu também gosto de dizer que a ULA só vai parar quando o Moby Dick comer o sofá da criança em realidade aumentada. É isso que a gente acredita, na temporalidade e tradição da madeira com a tecnologia. Em última instância, a ULA até gostaria de propor streaming através dos seus blocos. São os blocos que destravam vídeos e conteúdos e animações de qualidade. Na verdade, os pais têm muito medo da alienação digital infantil, da quantidade de tempo que seus filhos passam em frente às telas. Ao mesmo tempo, eles sabem que o digital é um caminho sem volta. Então, qual é o sonho dos pais? Que o uso da tecnologia seja saudável. O que a ULA propõe é que nesse caminho sem volta, do quão o digital é divertido, os nossos blocos levem ao digital, mas que a gente garanta que o nosso digital faça com que eles se tornem ao mundo físico. Que o digital tenha propostas e exercícios divertidos para que ela tenha vontade de voltar a brincar com os blocos. Em termos de resultado, como tem ido a ULA? O que eu posso dizer é que a gente tem dobrado de faturamento nos últimos 2 anos e que a previsão é que esse ano a gente ultrapasse o nosso primeiro milhão. E empreender para mim? Empreender para mim foi fácil? Não, empreender para mim não foi fácil, na verdade foi um processo super difícil, com muitos medos. Mas o que eu posso dizer agora?
O que eu posso dizer agora é que a paixão e a coragem me fez ultrapassar todas as barreiras. E é por isso, com essa mesma vontade, com essa mesma paixão e com essa mesma coragem, que eu sinceramente acredito que a Ula vai ser a empresa mais encantadora da América Latina. Uau. Uau. Que pitch. Cara, eu gosto muito desse pitch, eu já vou tomar a palavra aqui, porque a gente trabalhou junto, cara, na construção da mandala dela, do propósito. Então, para mim, eu fico aqui com o mentor Babão, que vê o que a gente construiu junto aí na prática, a criança crescendo. Então, para mim é bem especial ver, mas queria deixar também os comentários de vocês. Eu queria dizer que a Ula é incrível, linda, para mim é a materialização do que você alinhar o seu negócio ao que você sonha, né? A Gil conseguiu exatamente transformar o sonho dela em produtos ainda palpáveis. E eu sou fãzona da coleção que conta as histórias folclóricas brasileiras. Ula.com.br, Ula com 2 L's. Ju, se tiver aí, manda o cupom para a galera aí, para ganhar, para começar a vender. Vamos aproveitar já e puxar as vendas. O cupom para todo mundo, por favor. Posso chamar a próxima? Pode chamar a próxima, por favor. Quem vem, Priscila Hertal? Uma pessoa que eu admiro muito, Flávia Camanho. Ela fez uma apresentação contando um pouco da história da vida dela, como é que ela começou no trabalho e como é que ela está hoje. Tem um fio condutor, um storytelling super legal, super bacana. Sou muito fã dela. Parem tudo e assistam, que vale a pena, porque é uma história muito bacana da vida dela. A gente volta, a gente conversa. Lades, puxa aí, porque a gente tem 10 minutinhos para ouvir a Flávia e vale muito a pena. Soltando o VT. Oi, eu sou Flávia Camanho e vou contar um pouco da história da minha carreira. Eu vou começar dizendo uma frase que meu pai sempre me disse, que em time que está ganhando não se mexe. E foi uma frase que eu nunca levei em consideração. Na verdade, todos os momentos que eu tive em alta performance e alto destaque da minha carreira foram os momentos que eu tomei a decisão de mudar. E eu vou contar como. Eu vou dividir minha história em 3 etapas, 3 capítulos. O primeiro capítulo é Porta dos Fundos. Eu entrei para o meu primeiro emprego no Grupo Pão de Açúcar pela Porta dos Fundos. E eu vou contar para vocês por quê. Meu pai, muito amigo do Abílio Diniz, e eu chego em casa e comento, nossa, meu sonho é fazer um estágio no Recursos Humanos do Pão de Açúcar. Quem adivinha o que acontece? Acontece que meu pai chega em casa e diz, olha que surpresa, tem uma vaga de estágio no RH do Pão de Açúcar. E eu entrei, sem muita clareza do pênalti que era aquela entrada. Eu sempre fui olhada, julgada e avaliada por ter entrado pela porta de ser filha de um amigo do Abílio. As pessoas sempre avaliavam as minhas entregas com esse pênalti, com esse demérito. Mas eu construí uma carreira de sucesso. Antes dos 30 anos eu já era gerente, estava em alta performance e destaque, mas eu tinha essa dúvida dentro de mim, que era, será que eu realmente tenho mérito pelo que eu faço? Ou será que esse sucesso e essa história vem desta relação? Então eu tomo a minha primeira decisão de coragem e decido sair do Grupo Pão de Açúcar e ir para uma empresa que eu não tinha nenhum contato, que foi a Johnson & Johnson. Fui para uma multinacional americana construir uma segunda etapa da minha carreira como recursos humanos. Foi difícil me adaptar entre a super autonomia e liberdade do Pão de Açúcar para a estrutura e planejamento do Pão de Açúcar, da Johnson, mas foi interessante, foi uma construção importante. Depois de 5 anos, eu estava grávida do meu filho, eu recebo o segundo desafio, que é, uma headhunter me chama e diz, nós temos uma vaga para você, para ser head de um family office. Eu nunca tinha ouvido nem falar do que se tratava family office. Aí meu segundo ato de coragem, de desafiar as minhas crenças, e o segundo capítulo que eu vou contar para vocês, que é Pela Porta da Frente.
eu vou, pelas mesmas características que me desqualificavam ou me geravam julgamento no Pão de Açúcar, que era ser amiga do dono, ter relações entre a família e o negócio, foi o que me qualificaram para a posição na Itaúsa. As pessoas diziam, ela sabe lidar com a interface entre família e negócio. E assim eu chego para concorrer a essa vaga e assumo a vaga de diretoria do Family Office, da família ESA, que é a família Setúbal e Vilela. Foram 9 anos estruturando uma governança, implementando os processos, gerenciando o desenvolvimento de herdeiros, criando critérios, desenvolvimento de valores. E durante esse período eu fui cada vez mais galgando e tendo credibilidade e reconhecimento pela essa posição. Eu tornei o Family Office da Itaúsa uma das referências mundiais de Family Office. Mas chegou um momento, que é o meu 3º capítulo, que aquele status quo, a sensação de que eu já sabia fazer o que eu estava fazendo, começava a me incomodar, principalmente porque tudo que eu fazia era com algum sobrenome. Ou era Flávia do Pão de Açúcar, ou a Flávia da Johnson & Johnson, ou a Flávia da ESA, que é o nome do Family Office. Eu dizia, quando você só a Flávia, quando é que eu vou poder contar e narrar o que eu penso sobre desenvolvimento, o que eu penso sobre o impacto no mundo? Então eu tomo a 3ª atitude, que eu vou contar para vocês, que é o 3º título, que é Sem Porta. Sabe aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. No caso, não tinha porta. Então eu decido que eu queria empreender. Desenho um programa de desenvolvimento de liderança feminina que ia preparar mulheres para se empoderarem do que existe dentro delas, que era um caminho que eu estava fazendo, de me empoderar e decidir o que eu queria dizer para o mundo. E desenho um programa e no dia 1º de abril de 2020 põe esse programa no ar, junto com a pandemia. Eu saio de uma estrutura, de um family office onde eu brinco que eu tinha frutas picadas à tarde na minha mesa, para empreender e montar um programa do zero, lançar nas redes sociais, lançar meu nome. Eu, durante os últimos 9 anos anteriores, não tinha dado nenhuma entrevista ou aparecido em nenhuma mídia, que era um contrato do meu papel como diretora do Family Office, não falar em nome de ninguém, a não ser da família, então não falar. E de repente eu começo a existir, criar uma rede social, me posicionar, falar sobre o feminino, falar sobre feminismo, falar sobre o lugar da mulher, sobre escolhas e lançar um programa. Bom, aqui eu tô, um ano depois, para dizer que essa história deu certo, pelo menos até então, desse capítulo que eu estou construindo. Hoje eu tenho uma rede interessante, com seguidores, em torno de 14 mil seguidores, a minha jornada já está na 6ª edição, todas esgotadas, com mais de 150 mulheres treinadas. Eu tenho mulheres que foram treinadas por mim no Google, na XP, e hoje eu tenho uma jornada 1 e a jornada 2, um programa para iniciantes no processo de se apoderar de quem são e no segundo momento para aprimorar o seu espaço no mundo. Eu digo que é go public, que é ir para o mundo e dizer o que pensa. Então eu venho aqui falar no Dia da Coragem, de que a coragem é esse sentimento do trapezista, quando ele pula, ele larga o bastão, a barra do trapézio anterior, mas ainda não tem certeza que horas exatamente ele vai pegar a barra que está chegando, o outro bastão, mas ele tem certeza que ele tem o volume, a impulsão e a garra para agarrar a próxima barra. E é isso que eu digo, a gente vai empreender, vai ter essa vontade e essa certeza de que você tem dentro de você toda a energia, toda a potência, toda a garra que for necessária para agarrar a barra que aparecer na sua frente. No Dia da Coragem, então, eu te convido a checar qual é o impacto que você tem no mundo, o quanto você está satisfeito com esse impacto, e se você ainda acha que tem espaço para expandir, dê esse passo à frente. Experimente ser autoral, ter autenticidade e dizer o que pensa, se apropriando do seu lugar no mundo. Essa é a minha mensagem para você. Bom, bacana, né? Conta a jornada, a história dela. Ela dividiu em 3 partes e eu me conectei muito com uma parte que ela fala. Ela é muito empreendedora, né? Que a gente falou no início aí do dia. Ela sempre foi over-delivery, entregava além na empresa que ela estava,
procurando mais, e essa decisão de sair de um lugar que você está crescendo, que você está indo bem, para empreender, para ser a Flávia da empresa da Flávia, não a Flávia de alguma marca, não é fácil. Então, eu também tive um pouco desse momento de decisão. Sempre trabalhei, minha carreira sempre foi nas empresas, né? Fui trocando, fui crescendo, e chegou uma hora que eu falei, nossa, acho que está na hora de eu mudar, de empreender e fazer diferente. Não é fácil, tem que ter... É um ato de coragem, mas que eu acho que dá mais a sua cara, dá mais essa liberdade, e você consegue fazer mais do seu jeito. A Flávia está trazendo aí um olhar muito legal de empoderar mulheres, né? Então, ela está fazendo um curso que ela conta aí, que eu acho que traz um pouco dessa pessoa se conectar, saber o que ela quer e ter coragem para fazer, seja o que for. Parar, continuar, mudar, se reinventar, e está trazendo um bom resultado aí para a mulherada. Exatamente. Vamos nessa? Fala aí, nessa. Antes da gente seguir, eu queria só fazer um comentário rápido aqui, cara. Claro. A gente se propôs a fazer um dia bem corajoso e a gente está chegando agora à marca de 4 horas. Falta um minutinho para a gente completar 4 horas de live rolando. Então, muito feliz, a audiência segue cativa por aqui. Então, obrigado para todo mundo que está acompanhando. Se vocês estão gostando, vai deixando os comentários aqui, a gente está vendo. Tem bastante mensagem legal. E também vai compartilhando com as pessoas que vocês conhecem, que você acha que vai ser legal acompanhar aqui. Ainda tem muita coisa bacana por vir. E agora a gente vai chamar mais uma delas, né, Pri? Então, até aproveitando, a gente ainda tem Silvio Meira, Porchat, Geraldo Rufino, Isabela da Squid, eu vou com medo de esquecer alguém, Isabela da Squid, Douglas Gomides, vai me lembrando aí, mas tem muita gente, ainda tem muito conteúdo de coragem para vir. Tem muita gente ainda, temos mais 2 blocos ali, além desse que está rolando, vamos ter mais 2 blocos, né? A gente está passando agora pelo Coragem para Desafiar o Status Quo, e a gente ainda vai ter mais ao longo da nossa programação, Coragem para Ser Diverso e Coragem para Ser Autêntico. Então, o que não vai faltar hoje são lideranças corajosas para trazer pontos, ângulos, momentos e inspirações aí para todo mundo. E agora a gente continua nessa jornada e eu vou chamar uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu admiro muito, que tenho muita felicidade de ter conhecido e ter contatos direto, que é a Cris Achê. Ela vai contar um pouquinho de um outro ângulo de coragem, ela traz um pouco de um olhar individual, um olhar familiar, um olhar não só, né, de trabalho, que eu acho que é bem bacana, e ela faz um fio condutor aí, no final traz uma surpresa para a gente. Vamos nessa, que vai ser bem legal. Em quais momentos da sua vida você desafiou o status quo através de um ato de coragem? Puxa, Priscila, obrigada por essa perguntinha fácil, né? Para ser respondida nessa pílula de 5 minutos. Mas, como hoje é dia 6 de maio, dia da coragem, vamos encarar o desafio. Né? Eu escolhi para conversar com vocês alguns momentos nos quais eu me encontrava vulnerável. E aí me vieram alguns flashes do passado. Plantando o cenário, vamos nos transpor para Paris, 1975, não existia internet, Buenos Aires ainda era considerado por muitos como a capital do Brasil. Eu, adolescente de 15 anos, única estrangeira numa sala de 40, franceses de classe média. Durante uma aula de literatura, professora à moda antiga, ao analisar um ensaio do Montaigne sobre os canibais, teve a ousadia de me questionar da seguinte forma: senhorita Chepilar, você que é brasileira, compartilha conosco a sua visão sobre o canibalismo. Eu fiquei indignada, surpresa primeiro e muito indignada na sequência. Eu decidi, num ato de coragem, ser muito irônica, mas muito irônica na minha resposta. Não dava para deixar passar batido, né? E aí eu disse: désolé, madame, não posso abordar o assunto. Nós recebemos uma trágica notícia
Ontem à noite soubemos que o meu tio tinha sido comido vivo. Resultado, pela primeira vez na vida fui encaminhada para a sala para uma conversa com o diretor da escola, que para mim foi uma grande quebra de paradigma, né? Sempre fui aluninha modelo, super disciplinada, quadradinha. Mas, felizmente, o diretor da escola foi suficientemente hábil e inteligente e eu não fui nem suspensa, nem expulsa da escola, como eu pensava, pelo meu ato de coragem. No decorrer da minha vida, eu mudei bastante de cidade, até mesmo de países, né? E a mudança é uma coisa que gera apreensão, né? Isso representou alguns desafios para o meu status quo, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. E eu tive que ter coragem, né, para sair da minha zona de conforto, para agir apesar do medo, né, o medo do desconhecido, do incerto, o medo do fracasso, da rejeição. Enfim, eu resolvi fazer opção por ser protagonista nesses momentos de mudança. Não é fácil, são escolhas difíceis, né? Curiosamente, quando a gente decidiu ir morar em Libreville, no Gabão, para acelerar a carreira, eu tive até que olhar no mapa para saber onde é que ficava, né? Não tínhamos a menor ideia e foi uma experiência sensacional, valeu a pena. Depois, na sequência, voltar para Paris foi prazeroso, mas trabalhar numa empresa totalmente masculina como a Aerospatiale, que hoje se chama Airbus, foi desafiador, né? Foi uma escolha também curiosa. E aí, com o passar do tempo, ficou bem mais cômodo no mundo corporativo e aí eu tive que tomar uma decisão muito difícil para minha carreira, que foi quando eu decidi suspender a carreira por um ano para acompanhar a família num projeto de expatriação. Depois disso, alguns tropeços, alguns tombos, mais 25 anos de multinacional na veia, mas aqui no Brasil, desafiando e sendo desafiada quase que cotidianamente, ainda bem, até por isso eu fiquei esse tempo todo na mesma empresa. Mas depois desses 25 anos, eu decidi assumir meu chapéu de millennium, né? A melhor definição que eu vi de millennium é alguém que quer mudar o mundo e detesta arrumar o seu quarto. Eu me enquadro bem nas duas premissas básicas. Mas depois desse total de 35 anos, eu realmente decidi sair do mundo corporativo. Decisão que não foi muito simples, mas graças a essa decisão corajosa, eu estou aprendendo, desaprendendo, reaprendendo, compartilhando, absorvendo, construindo, ensinando, desconstruindo, empreendendo e tantos gerúndios que às vezes eu abominei no passado, né? E para finalizar, eu queria compartilhar um segredo com vocês. Posso? Prometem não contar para ninguém? Sabe quais foram os momentos da minha vida que eu me achei mais corajosa? Foram aqueles nos quais eu assumi minha vulnerabilidade e tive a coragem de pedir ajuda. Hashtag fica a dica.
Olha, vulnerabilidade. Meu Deus do céu, que fala. É que vocês comentem, porque eu vou ficar aqui meia hora falando Eu vou comentar, porque eu acho que a Cris trouxe muitos pontos, né, importantes para a gente discutir, né, quando a gente fala de coragem. Eu acho que tem um primeiro que ela fala sobre o ter medo, né, porque estava com medo, e eu acho que é importante a gente falar que a coragem não tem nada a ver com a ausência de medo ou ser contrário, oposto ao medo, né? A real é que a coragem é você saber que tem o medo, que tá com medo e bora, não sei o que vai acontecer, mas eu quero ir mesmo assim, né? E completando o final, onde ela fala sobre quando ela mais teve coragem foi se colocar vulnerável e pedir ajuda, enfim, acho que isso serve para todo mundo, mas também toca aqui em mim, muito grande. Sou aqui a líder da coragem, da orgânica e tudo mais, mas a real é que os maiores momentos de coragem são os mais difíceis, que é o de deu ruim aqui, pessoal, preciso dividir com vocês e preciso pedir ajuda também, né? Preciso disso. Eu acho que é o maior segredo, talvez, que ela dividiu com a gente da vida, assim, né? De como tornar as coisas mais leves, mais possíveis de acontecer. E é isso. Já falei bastante, desculpa. Se alguém mais quer comentar, tem um segundinho aí, tá bom? Eu deixo para vocês também. Não, eu acho que assim, a vulnerabilidade é chave para a coragem. É uma coisa muito próxima à outra. E essa ideia, a gente faz mentoria para vários CEOs de startup, né? O Vitor é mentorado, várias pessoas são mentoradas nossas. E entender que até as pessoas de sucesso têm mentores, tem pessoas que podem abrir toda a sua vulnerabilidade e falar, cara, preciso de ajuda. É libertador, cara. Você poder pedir ajuda é libertador. Eu não sei quem inventou isso, quem tem que ser super-homem e não pode pedir ajuda. Pede ajuda. E cabe muito com o que a Paula Pascoal falou mais cedo também, né? Da vulnerabilidade. Você mostrar, é a hora que você sabe que está tudo bem, se você não conseguir sempre ao máximo, né? De pedir ajuda. Parece bobo, óbvio, mas quando a gente faz mentoria, a gente vê quantas pessoas têm aquela casca, né? De falar, não posso pedir ajuda, não posso, tem que me mostrar forte, tal. Enfim, Brené Brown e nós estamos ajudando a quebrar isso. Vamos lá. Gente, e com isso encerramos o bloco do Desafiar o Status Quo. Segundo bloco do dia, passamos por todo mundo. Temos ainda um probleminha técnico do vídeo do Paulo que a gente vai exibir para vocês. Ele foi consertado, mas ele vem daqui a pouco, tá? Fiquem aí esperando. E agora a gente começa o bloco da diversidade. E esse é um bloco muito querido por mim e por todo mundo, como todos, né, gente? Enfim, todos os blocos são amorzinhos aqui. E eu acho que o que queremos dizer com diversidade é que não é uma novidade, né? Não é uma coisa nova. Acho que por mais que nesse momento a discussão esteja muito aflorada, a gente está, enquanto sociedade, eu acho, parando para olhar mais sobre o que significa e como se desdobra na prática. Então, apesar da diversidade estar aí há um tempão, acho que ainda temos alguma estrada pela frente para a gente avançar um pouco mais. Estamos no momento dessa virada que depende muito, né, de um coletivo aí se colocando em prática. E queríamos convidar vocês, com esse bloco, a repensarem a diversidade, a entender onde ela está, como ela se manifesta, se você é um facilitador, se você é um protagonista dessa história, se você está só assistindo e não fazendo nada. Bora se inspirar em uma galera aqui. Tá uma galera massa, viu? Vou dizer. Para começar, inclusive, lá, você pode colocar o VT. Vamos chamar o Pedro, que é o fundador, CEO da Um Bom App, para dividir um pouco da história de coragem dele com a gente. Bora. Soltando o VT. A minha vida de empreendedor começou na minha família. Eu tinha um vô, empresário do ramo de restaurante, que veio do nada, não tinha nem a 5ª série, e eu vi ele abrindo vários restaurantes em São Paulo e no Rio. Eu tive de tudo, todas as oportunidades, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Eu não tive preocupação em relação ao material. Os pais, eles eram envolvidos com drogas, eles eram pessoas que eram viciadas em drogas, se separaram muito cedo. E eu sempre vivi nesse ambiente dentro de casa muito ruim,
né? Algo que a drogadição proporciona, a violência, todo tipo de falta de cuidado, de amor. Por um lado, eu tinha toda a oportunidade material que a vida pode fornecer para um adolescente, para um jovem, e por outro lado, eu tive falta daquilo que é o nosso combustível diário, que é o cuidado, que é o carinho, né? Mesmo assim, lutando contra isso, né, eu fui trabalhar no shopping vendendo sapato para pagar minha faculdade, e foi quando eu descobri que eu era excelente em vendas, né, que eu era excelente, eu tinha um tino comercial que eu não conhecia, né, mas mesmo assim, eu ainda uma pessoa muito triste, muito desesperançosa, acabei me envolvendo com pessoas erradas, admirando pessoas erradas, acabei sendo preso e fiquei quase 6 anos preso entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? E eu precisei totalmente da coragem, eu precisei encarar de fato uma realidade da qual eu nunca estive presente, nunca foi minha experiência de vida. Passei por 7 unidades prisionais entre São Paulo e Rio, como eu falei, diversas situações, vi diversas coisas que eu nunca esperava ter visto na minha vida, e saindo dali eu tive a oportunidade, né, depois de quase 6 anos, eu tive a oportunidade de um amigo, aproveitou esse meu talento em vendas na startup dele, que ele estava começando, e foi onde eu conheci a tecnologia. Esse tempo que eu fiquei preso, o mundo literalmente foi transformado pela tecnologia. E ali eu fui galgando meu retorno à sociedade, mas ali eu precisei novamente ser muito corajoso. Enfrentei a discriminação, eu enfrentei o preconceito, eu enfrento até hoje. Você olhar para pessoas, você olhar para todo um cenário que é diferente. Eu estava saindo de uma prisão e eu estava entrando dentro de uma startup. Pessoas que estão saindo da faculdade, pessoas que já estão com carreiras avançadas, e aquilo tudo mexia muito comigo. Eu tive que ser corajoso para enfrentar o preconceito, para enfrentar discriminação. A primeira pessoa que eu tive que convencer que era capaz foi a mim mesmo. A primeira pessoa que eu tive que olhar cara a cara e falar: eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu sou bom, eu não sou isso que um processo diz, eu não sou isso que eu fiz. E ali eu comecei me apaixonando cada dia mais, fui galgando, fiquei quase 5 anos nessa startup. Ali eu tive que ter mais um ponto corajoso na minha vida. Eu fui empreender, eu latejava aquele empreendedorismo em mim, aquilo que eu via do meu avô, aquilo que eu aprendi dentro da minha família, né? Vendo meu avô empreendendo com restaurante, a culinária que sempre ardeu muito na minha família, ardia em mim, isso ficou em mim, e eu saí dessa startup para abrir uma empresa de comida congelada saudável. Minha irmã é chefe de cozinha, ela toca, eu não estou mais no negócio porque eu, nessa paixão por empreendedorismo, fui convidado a tirar uma outra startup do papel. Tiramos essa startup do papel, ela ainda também está no mercado, mas aí veio a grande oportunidade da minha vida, bateu na minha porta novamente. Convidado por um amigo, acho que só o Pedro consegue tirar isso aqui do papel. Quando ele me apresentou e eu vi que tinha uma causa muito forte em relação a alimentos, na hora eu aceitei o desafio. Sou o líder desse projeto. Isso me traz um peso de respeito. Tem pessoas que dependem de mim, é um mercado que eu estou abrindo, é um novo hábito de consumo. Bom App tem como missão combater o desperdício de alimentos no mundo. Alimentos que eles estão na vitrine, mas que ao final do dia serão retirados e descartados. Esse alimento a gente trabalha, monetiza para o restaurante em cima desse alimento e ajudamos pessoas a comprarem bons alimentos num preço melhor. Esse é o Bom App. São mais de 3.000 transações já na plataforma, são quase 2 toneladas de alimentos salvos, estamos em 2 cidades. Esse é só o nosso começo. Entendi também que nada me define, nenhum erro me define, nenhuma atitude errada vai me definir, né? Nenhum fracasso vai me definir, mas eu me defino todos os dias. E eu posso pegar tudo que é fracasso, tudo que é escolha errada que eu fiz e transformar na minha plataforma para o sucesso.
E aí, pessoal? Bom. Emocionante, só diria isso. Dá o fôlego, né? Dessa história, e eu gosto muito dessa história, porque ela traz muitas coisas. Ela traz a necessidade desculpa, da coragem dele fazer a sua própria acolhida, né? E eu acho que é sempre muito mais fácil quando a gente olha para o outro e enxerga a vulnerabilidade do outro e consegue acolher e abraçar ela com muita facilidade, né? Mas quando é pra gente mesmo, é sempre mais duro, mais pesado, mais rígido, mas não pode. Então eu gosto muito desse primeiro ponto que ele traz, de como ele tem a coragem de olhar ali para ele e, vamos, eu tô aqui te abraçando. E eu gosto também de outro ponto que ele traz muito, sobre a coragem é nossa, mas a gente também precisa das pessoas facilitadoras nesse processo, né? Eu acho que isso é um tema muito importante quando a gente fala de coragem, é trazer junto, é dar a chance, é estar ali, é apoiar, é fazer acontecer, né? Entender esse lugar que eu acho que vai para a coisa até do líder e não chefe, de dar o protagonismo para os outros também, né? Você divide seu protagonismo, e com quem você divide? Só com seus semelhantes, ou você também permite a pluralidade ao seu entorno para que tenha essa diversidade de pessoas, de perfis, de vivências? O que isso muda, de fato, para o valor do seu negócio, né? Você permitir a diversidade, de fato, né? A pluralidade de vidas e histórias. Eu acho que tem um ponto também que foi legal, teve essa virada de chave, né? Alguém estendeu a mão e ele aproveitou e entregou valor com o que ele sabe muito bem fazer. E é uma coisa que ele pode ficar para o resto da vida, né? Infelizmente, ele vai ter que saber conviver, trabalhar e sempre trazer outros níveis de discussão, não ficar sempre voltando a algo do passado dele, mas que ele já conseguiu escrever outras páginas desse livro, né? E não é fácil. Foram muitos anos fora para depois recuperar. Como ele falou, a tecnologia não é que mudou uma coisa ou outra, foram 6 anos, eu vi outro mundo. E eu acho que tem uma coisa aqui que cabe com o tema muito atual do cancelamento, né? Que ele fala: nenhuma atitude minha me define. E hoje em dia sempre se corre o risco, né, de uma atitude, todo mundo definir aquela pessoa por aquela atitude que foi infeliz. Né? Todo mundo tem o risco de ser infeliz em um comentário, todo mundo tem risco de ser infeliz em algum momento. Né? Não por isso ela é aquela pessoa ou aquele comentário. E aí só queria dar luz também sobre o aplicativo dele, sem entrar em muito detalhe, mas acho que vale o pessoal ver. A ideia é muito legal, tem alguns comentários aqui falando sobre não só o depoimento, mas o aplicativo, né, que tem um viés aí bacana de ajudar as pessoas que, né, as sobras, as formas daquilo ir para outra pessoa e ter essa cadeia constante. Muito legal, um bom app, entrem lá também para seguir. Vamos lá? Vamos seguir? E antes de seguir também, só deixar um ponto que eu acho que vale para todo mundo pensar, é que de fato tem uma tendência geral das pessoas quererem enquadrar a gente em caixinhas, né? Então, eu acho que esse ponto de o que a gente fez no define, acho que o Pedro traz uma questão aqui que realça muito, porque é uma questão forte, quebra muitos tabus na sociedade. Mas todo mundo passa, né, por alguns rótulos que te colocam, e eu acho que ser diverso também, a gente tem essa força para ir para além dos rótulos, né? Não deixar nenhum rótulo também que outra pessoa impõe aí te defina. Eu acho que esse é um ponto aí para a gente pensar, dado que esse bloco a gente vai falar de diversidade, não deixar nenhum rótulo definir a gente, né? Muito bom. Bom, vamos seguir aí, então? Vamos puxar o vídeo ou vamos para outro? Vou puxar o vídeo, Lades. Consegue botar o VT? Agora vamos para o VT. Achando na TV, né? Pode ser do Paulo? Pode ser do Paulo? Vamos de Paulo Deitos. Muito obrigada. Grande Paulo, Cap Table. Olá, eu sou o Paulo Deitos, um dos cofundadores da CapTable. A CapTable, que é uma plataforma de investimento em startups que permite que qualquer um possa investir em startups.
ou como a gente gosta de dizer, brincar, que é a Bolsa de Startups. Tá? Eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha história e falar de como que é a coragem de disruptar num mercado tão regulado, concentrado como é o mercado financeiro, principalmente no Brasil, né? Onde os 5 principais instituições financeiras detêm mais de 80% do segmento. E um segmento que é tão importante para a vida das pessoas. Afinal de contas, se as pessoas tiverem acesso a melhores produtos financeiros, elas vão ter a possibilidade de ter uma melhor qualidade de vida, vão poder ter uma renda mais adequada, né? Vão poder ter ganhos financeiros que vão ajudar elas a atingir seus sonhos. E por isso que eu acho que um desafio extra é empreender num segmento como esse, né? Que tem que ter muito cuidado e que tem bastante gente que pode enganar e prejudicar as pessoas também. Então, minha história começa lá em 2011, gente, quando eu li uma matéria sobre um banco inglês que era 100% digital, e isso para nós era algo totalmente fora da casinha, né? Porque imagina, mal se usava internet banking no Brasil em 2011. Esse banco inglês tinha, além de ser 100% digital, uma funcionalidade de empréstimo completamente diferente do que a gente vê nos bancos, né? As pessoas precisavam explicar para que elas queriam aquele dinheiro, para que os outros correntistas, e não o banco, para que os outros correntistas pudessem emprestar o recurso para aquela pessoa realizar o sonho. E eu lembro muito de ter o exemplo de um universitário cuja avó morava ao redor de Londres, ele em Londres, e ele queria um carro para não ficar dependendo do transporte público. Afinal de contas, a avó já estava numa idade avançada e ele queria a qualquer momento poder ir lá visitar ela, ajudar ela se ela tivesse algum problema. Bom, eu fiquei com aquilo na cabeça, e isso era 2011, e fui durante uns anos aí meio que estudando a regulação, meio que conversando com amigos, e para tentar entender como colocar esse negócio de pé, né? E aí, em 2013, eu lancei a primeira plataforma de crowdfunding de investimentos no Brasil, e como eu já vinha conversando com a CVM, eu depois de lançar fui lá conversar de novo. E aí a CVM disse assim, não, para aí, eu não tinha entendido o que era isso, então para tudo. Isso que tu está fazendo, a gente não concorda e tira isso do ar. Então, depois de 2 anos, lançar a tua empresa e alguns dias depois o regulador do teu segmento de atuação vir e dizer que tu não pode, né, continuar operando, isso foi um balde de água fria gigantesco, né? Mas a gente precisa ter coragem, né, e forças para continuar com aquele sonho. E aí, imediatamente, eu repensei a vida e disse assim, não, eu quero muito realizar isso. Vamos para outro segmento, vamos ir para o segmento de incorporação, né, da construção civil, e vamos tentar viabilizar isso. E aí, de 2013 a 2015, foram mais 2 anos de estudo, de muita ida à CVM para conversar e explicar o que a gente estava fazendo. Aí, outras pessoas também tiveram uma ideia similar e criaram plataformas. E aí a CVM conseguiu entender e autorizou a criação desse tipo de empresas, né? Só que sem uma regulação específica. A gente começou a operar em 2015, né, na primeira plataforma de crowdfunding imobiliário do Brasil, e ficamos junto com os outros empreendedores desse segmento buscando na CVM a criação de uma regulação, que aconteceu em 2017. Quando isso aconteceu, aquele mercado que era muito, muito pequenininho começou a crescer bastante, né? Cresceu mais de 6 vezes em pouco mais de 1 ano. E aí eu, olhando para aquilo, eu que já tinha passado por tudo que eu passei e a minha empresa naquele momento era a maior plataforma de crowdfunding no Brasil, tanto em volume de investimentos quanto em volume de clientes, né? Eu disse assim, legal, mas eu quero voltar para aquele meu sonho, né? Eu quero desenvolver uma plataforma que ajude as pessoas a acreditar no sonho das outras,
né? E virem sócio do sonho das outras. Então, eu fiz meu exit nessa plataforma de crowdfunding imobiliário para cofundar a CapTable junto com o Guilherme e com a Startse. Tá? E depois de ter a coragem de ter começado de novo num outro segmento, ter a coragem de poder largar tudo o que tu estava fazendo e começar de novo em busca do sonho, é a mensagem que eu queria passar para vocês. E eu posso dizer que isso vale muito a pena. Hoje, em menos de 2 anos, porque a CapTable começou a ser estruturada em 2018, mas entrou em operação em junho de 2019, a gente já é, com base nos relatórios da CVM, a maior plataforma do Brasil, seja considerando todos os segmentos, ou seja, considerando somente o segmento de startups. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido aqui. Espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem que empreender e fazer algo, principalmente num segmento tão disruptivo, pode exigir muitas idas e vindas e recomeços, mas no final tudo vale a pena. Muito obrigado. Muito bom, né, cara? O Paulo conseguiu aí, ele começou esse desafio. Lembrando que o Paulo deu problema técnico, né? Ele é do desafio de status quo, por isso que esse tema, né, que está aqui no meio desse bloco, e ele buscou realmente desafiar. A gente tem um monopólio hoje da B3 e as startups, né? Ele foi o primeiro a montar a plataforma de crowdfunding, que significa basicamente a gente, todos nós podermos apoiarmos ideias novas, startups novas, através de financiamento público, né, de grupos. E ele teve muita porrada para conseguir, e conseguiu, né? Conseguiu não, está conseguindo, porque startup é sempre um processo, né? Ninguém sabe o final das startups, mas ele vem conseguindo, né, não só o protagonismo e o início, e como a liderança desse processo aí, com muita competência e coragem. E eu acho que o Paulo traz uma coisa ali, que eu vou querer fazer um gancho aqui internamente, mas a gente sempre fala muito da liderança faz chover, e tem um dos princípios que a gente fala do renascer todo dia. E queria puxar, fazer essa aqui sem ter combinado, mas, Pri, queria que você falasse um pouco disso, né? Pô, o cara começou, tinha acabado de lançar a empresa, tomou um gongo da CVM. Como que são essas porradas dos empreendedores o tempo todo, e como que faz para renascer todo dia, deixar a dor ali debaixo do travesseiro e seguir para a luta novamente? O Lade está falando do Faz Chover, uma plataforma que a gente faz dentro das empresas, né, para puxar muitas pessoas. São 7 princípios, e ele está falando do último, que é do renascer todo dia, né, que é super importante no varejo, empreendendo, ou até em grandes empresas. A gente não pode ficar muito olhando para trás, para o bem e para o mal, né? Não pensando no varejo, no empreendedorismo. A gente bate a meta, a gente consegue fechar uma parceria, consegue a primeira venda, fica muito feliz, no dia seguinte começa do novo, começa do zero. A gente tem que estar sempre renascendo e pensando na próxima jogada. E para o mal também. Você não conseguiu bater a meta, você não conseguiu fechar aquele negócio, contratar aquela pessoa que você queria tanto. Se você ficar pensando nisso, olhando para trás, e não está sempre pensando na próxima jogada, no próximo dia, você não vai conseguir andar, você vai colocar uma interferência na sua cabeça. Então, a gente fala muito quanto que é importante você respirar fundo, acordar no dia seguinte e matar outro leão. Porque se você ficar pensando muito no passado, você não anda. Fica sempre sentido, dolorido, e é pensar para frente, porque já foi, o passado já foi. O que eu posso fazer com o que eu tenho, né, com o cenário que eu tenho hoje, com a situação que eu tenho agora, o que eu posso fazer para mudar daqui para frente? Então, a gente trabalha muito isso, esse olhar, né, esse olhar do que eu posso fazer daqui para frente. Claro, aprender com os erros, claro, entender o que aconteceu, mas rapidamente virar a chave e olhar para a próxima jogada. Então, acho que ele fez muito isso e tá aí, não é à toa que a CapTable está arrebentando. Boa. E agora, sem mais delongas, vou chamar o VT para mais um pitch bem bacana. Já estou colocando aqui o VT.
Vai lá, Lades. Bota o VT, então. E na sequência do VT, a gente tem uma entrevista muito massa. Da Coragem, como vocês estão? Eu sou Andresa Rodrigues, fundadora da Hermani. Eu sou mulher, contadora e trabalho com gestão financeira há mais de 10 anos. Só que no final de 2019, uma pesquisa do Sebrae me chocou bastante. Primeiro que ela mostra como o mercado empreendedor feminino no Brasil é gigantesco. São mais de 24 milhões de empresas lideradas por mulheres. Só que elas sofrem um grave problema. 66% dessas milhões de empresas não cuidam das finanças. E isso acontece por 3 principais motivos. Falta para essas mulheres tempo, dinheiro e conhecimento. Tempo porque a gente sabe que a jornada da mulher são de múltiplas responsabilidades e assumir mais essa atividade, que é fazer gestão, custa muito para ela. Ela realmente não consegue encaixar na rotina. Além disso, se ela for delegar, contratar um profissional, essas pequenas empresas muitas vezes não têm esse recurso disponível. E também vão ter que gastar tempo fazendo gestão dessas pessoas. E devido todo ao nosso contexto cultural e social, as mulheres nunca foram incentivadas a estudar, a aprender sobre gestão financeira. Então, para ajudar essas mulheres que têm essas pequenas empresas, é que nós criamos a Hermani. E a gente ajuda elas de uma forma super simples e conveniente para a rotina delas. Começamos fazendo por ela todos os registros das movimentações financeiras, receitas, despesas, e a gente faz isso de uma forma conveniente para a rotina dessa mulher, porque a gente realmente escutou muitas empreendedoras e entendeu o que elas precisam para poder criar esse profissionalismo dentro da empresa. Então, ouvindo essas empreendedoras, a gente entendeu que o WhatsApp é o lugar mais conveniente para ela cuidar da empresa. E nós desenvolvemos um sistema que fica conectado ao WhatsApp da empresa, onde ela pode mandar uma foto da receita, da despesa. A nossa tecnologia lê e alimenta a nossa plataforma com esses dados. Ou essa empreendedora pode fazer ainda menos esforço, gastar ainda menos tempo integrando os seus bancos e os seus e-commerce, e os dados são transferidos automaticamente para a nossa plataforma, onde ela pode navegar a partir daí pelas nossas funcionalidades. Nós criamos funcionalidades que são básicas para ela monitorar toda a vida financeira da empresa dela, mas também algumas funcionalidades personalizadas, porque a gente entende que ela precisa ter uma visão completa do dinheiro da empresa de uma forma rápida e simples. Então, a gente tem um painel principal, que é como se fosse o raio-x financeiro da empresa dela. Ela foca o seu tempo e energia em tomar decisões inteligentes e fazer a empresa crescer. Além disso, nós criamos um método para fazer com que essas empreendedoras elas escolham um objetivo financeiro e usem a tecnologia para alcançar esses objetivos mais rápidos. Como é que a gente faz isso? Começa desde o momento que a empresa ativa a Hermani, a nossa plataforma. Elas ganham mentorias gratuitas com as nossas especialistas em finanças, para que durante a jornada dela, do dia a dia, apesar de corrido, ela tenha ali uma bússola para tomar as decisões. E para fazer com que essa mulher se mantenha motivada e orientada, para que as decisões dela sejam sempre sustentáveis e fundamentadas em dados, nós criamos uma inteligência de dados que cruza o objetivo financeiro que ela definiu no Start com a Hermani com os desempenhos que ela está tendo e a gente tem na nossa base de dados e envia essa análise para a empreendedora pelo WhatsApp em forma de push. Ou seja, se a empreendedora ela chegou na Hermani e decidiu que o objetivo financeiro dela é ter um capital de giro para que ela tenha ali uma reserva e ela tenha a operação sempre que está acontecendo, a nossa inteligência de dados vai todos os dias analisar como está o desempenho dela e quais são as ações que ela pode tomar para ela alcançar esse objetivo mais rápido e vai disparar para ela mensagem no WhatsApp. É de forma proativa, ela não precisa fazer esforço nenhum, ela vai estar aqui na correria do dia a dia e ela vai receber essas mensagens que vai guiar a tomada de decisões dela. Dando toda essa estrutura de profissionalismo, de gestão e principalmente de clareza de dados, nós conseguimos validar que a vida de toda essa empreendedora, não só da empresa, se permanece estruturada e caminha para elevados níveis de maturidade. Aqui eu trouxe um exemplo da Cláudia,
que fala que assinou com a Hermione e 2 meses depois ela conseguiu quadruplicar o faturamento dela de uma clínica de psicólogas. As empreendedoras que querem viver toda essa experiência de ter um suporte no seu financeiro nas tomadas de decisões, podem experimentar a Hermione por 14 dias gratuitamente e depois escolher as funcionalidades que vão ajudar elas no dia a dia. Quem faz acontecer a Hermione tem eu e a Bia como sócias, mas um time super engajado, super potente e disposto a transformar a vida das mulheres. A nossa jornada de 1 ano e meio de existência como empresa já conta com o apoio de grandes parceiros. Nós somos acelerados pela Bit2Money, fez muita diferença na nossa jornada, e fomos investidas pela Fea Angels mais a Wish. Se você quiser fazer parte desse futuro, a Hermione pode ser Your Money, Our Money. Leiam esse QR Code e venham com a gente. E aí, gente, foi bom demais, hein? E como vocês podem ver, nossa rede é toda conectada, então, pitch aí acelerado pela Bit2Money, todo mundo interligado.